Bom dia! Está no ar o especial da UEFA Champions League. Eu sou Rafael Magalnik e hoje teremos os comentários de Pedro Halak e Pedro Ceballos. A final da edição 2012-2013 será disputada no dia 25 de maio, entre os alemães Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Dados estatísticos, análise dos dois times, curiosidades, você vê isso e muito mais no programa que terá participação especial do comentarista dos canais ESPN, Gerd Wenzel, que sempre acompanhou de perto o futebol alemão. E aqui vão alguns números do maior campeonato de clubes da Europa. A Champions League teve 76 participantes nessa temporada. Em 240 jogos foram marcados 596 gols, com média de 2,48 gols por partida. O maior artilheiro da temporada é o português Cristiano Ronaldo, com 12 gols, seguido por Lewandowski, com 8 gols. A maior goleada aconteceu no dia 3 de julho de 2012, na partida em que o Valletta de Malta derrotou o Lusitans de Portugal por 8-0. O Bayern de Munique foi o time mais ofensivo, marcando 29 gols até agora. Esta é a quarta edição em que equipes do mesmo país disputam a grande final. E pela primeira vez, são dois times alemães que vão se enfrentar na decisão. O Borussia Dortmund, que foi campeão numa única vez, em 1997, e tido como grande surpresa da competição, medirá forças com o Bayern de Munique, que tem experiência em chegar a decisões, sendo campeão 4 vezes. O Bayern se classificou para a segunda fase no grupo de Valência, Bate Borisov e Lille, perdendo apenas para o Bate Borisov fora de casa por 3-1. Nas oitavas enfrentou o Arsenal, com vitória fora de casa por 3-1 no primeiro jogo e derrota no jogo da volta por 2-0. Nas quartas cruzou com a Juventus, vencendo as duas partidas por 2-0. Na semifinal veio o poderoso Barcelona, que numa noite apagada de Messi em Munique, foi surpreendido pelo placar de 4-0, perdendo também o segundo jogo por 3-0. O Bayern terá pela frente um adversário, o Borussia Dortmund, que desde o início da temporada mostrou sua força. Ficou invicto na primeira fase, no grupo da morte, nada mais, nada menos que Real Madrid, Ajax e o badalado time do Manchester City. Na segunda fase, o time teve sorte, sim, pois enfrentou duas zebras da competição. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia nas oitavas e o Málaga nas quartas. Não teve maiores dificuldades para seguir vivo e forte na liga. Na semifinal não teve jeito. Teve que enfrentar o goleador Cristiano Ronaldo, mas superou qualquer favoritismo do time catalão no primeiro jogo. Fez indiscutíveis 4-1 e levou enorme vantagem para o jogo de Madrid, onde levou sufoco até os últimos minutos. Perdeu por 2-0, mas se garantiu na decisão por ter feito um placar maior em casa. E ao meu lado estão os comentaristas da Rádio PUC, a dupla de Pedros, Pedro Halak e Pedro Ceballos. Bom dia, Halak. Bom dia, Rafael. Como você acha que vem o poderoso Bayern de Munique para essa decisão? Olha, Rafael, o Bayern de Munique faz uma temporada 2012-2013 espetacular até o momento. Já ganhou a Supercopa da Alemanha, disputada em agosto do ano passado, em jogo único, contra o mesmo adversário dessa final de agora, o Borussia Dortmund. Quebrou também vários recordes na Bundesliga, o campeonato alemão, onde foi campeão com 6 rodadas de antecedência, muito acima do Dortmund e dos demais rivais, aplicando goleadas acachapantes em vários dos times. E, faltando ainda uma rodada para terminar o torneio, o Bayern já quebrou os seguintes recordes: maior número de vitórias, pontos somados e a melhor campanha fora de casa na história do alemão, podendo ainda se consagrar como a equipe que mais marcou e menos gols levou na competição
isso em toda a sua história. E de quebra, o time ainda está na final da Copa da Alemanha, que vai ser disputada no dia 1º de junho, logo após a final da Champions, contra o Stuttgart. E detalhe, o Bayern eliminou exatamente o Borussia Dortmund do torneio nas quartas de final. Ou seja, a agremiação da Baviera pode terminar a temporada tendo ganho todos os títulos que disputou. E tudo isso graças a um futebol extremamente moderno. O Bayern joga com linhas bem definidas e compactas, sempre atacando e defendendo em bloco, com inversões de posicionamento e movimentação constantes, muito bem treinadas e coordenadas pelo técnico veterano Jupp Heynckes, que, inclusive, será substituído por Pep Guardiola na próxima temporada. E o time ainda se destaca pelo seu jogo extremamente agressivo e vertical, buscando gol a todo momento, sabendo alternar posse de bola com saída em contra-ataque e em velocidade. Diferente de Barcelona e Real Madrid, cujos grandes craques, Messi e Cristiano Ronaldo, estão anos-luz à frente de seus respectivos companheiros de equipe, o Bayern se destaca pela qualidade e força do conjunto, tendo vários craques do seu time. Mas, se fosse para eleger um acima de todos, acho que poderemos destacar Schweinsteiger, meia alemão, maestro que rege o time de Thomas Müller, Frank Ribéry e Cia. E também podemos destacar que um dos destaques do time é o brasileiro Dante, titular na zaga e presença certa na Copa das Confederações, que será disputada esse ano aqui no Brasil. Muito obrigado, Halak. E você citou a enormidade de títulos conquistados pelo Bayern de Munique nessa temporada, e a gente pode comparar com a temporada conquistada pelo Barcelona do Josep Guardiola, que em 2011 conquistou todos os títulos, inclusive a Supercopa da Europa, que ano que vem pode ser realizada, pode ser disputada entre o Chelsea e o Bayern de Munique, reeditando uma final do ano passado. Pois é, inclusive nesse meio de semana já vamos ter a final da UEFA Europa League, Chelsea e Benfica jogam em Amsterdã. Exatamente. E agora vamos falar do Borussia Dortmund, com Pedro Ceballos. Ceballos, a defesa do Borussia é uma das melhores da Europa. Eles sofreram apenas 10 gols na Liga. Isso, na sua opinião, garante o favoritismo da equipe na final? Bom dia, Rafael. O Borussia possui uma defesa muito sólida, tem um ótimo goleiro, o alemão Edenfeller, e o xerife da zaga, o Mats Hummels, que é uma das promessas do futebol alemão, zagueiro esse que foi até revelado pelo Bayern de Munique. É uma das promessas, se destaca pela forte marcação e pelas eficientes roubadas de bola. E uma das características principais desse jogador é a saída de bola perfeita, que dá origem a comparações com o próprio Beckenbauer, a lenda alemã. Mas, com certeza a marcação é o destaque dessa equipe, a organização desse time é incrível, e vimos na partida do Real Madrid como esse time é sólido na defesa, e não permitiu que o Real Madrid fizesse gols até os 38 minutos da segunda partida, desse segundo tempo da segunda partida. E vale ressaltar que a equipe merengue apenas finalizou 9 vezes, metade da média do time na Champions League. E sem contar a que anulou o Xabi Alonso, que é um dos destaques do Real Madrid e que errou passes que não costuma errar. E não é só na defesa que esse time se destaca, né? O Borussia é incisivo no ataque, tem uma média de finalizações muito boa, muito além dos outros times da competição. Dos chutes a gol, o time sempre tem uma média superior aos outros times, com acertos na maioria das vezes. E tem jogadores habilidosos que podem desequilibrar individualmente, é os casos dos meias alemães Marco Reus, o Mario Götze e o polonês Kuba. E na frente temos também o Lewandowski, que é um dos grandes destaques desse Borussia, que fez 10 gols dos 23 feitos pelo time amarelo e negro. É claro que até pela tradição do time do Bayern de Munique, pela campanha irrepreensível, acredito que o Bayern é o favorito para conquistar a Champions. Mas por ter passado num grupo da morte, que contava com Real Madrid, Manchester City e Ajax, eu acho que o Borussia entra com credenciais para surpreender. Venceu também o promissor Shakhtar nas oitavas e o Málaga, que deu trabalho, mas o Borussia passou. E a vitória contra o Real Madrid só credenciou ainda mais o time do Lewandowski para talvez conquistar esse título agora nas próximas semanas. Muito obrigado, Ceballos. Você citou o Lewandowski, que pode ser novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada. Ele e o Mario Götze.
E vale ressaltar que o espanhol Guardiola estará no banco do time bávaro na próxima temporada. Halak, como você vê a equipe do Bayern para a próxima temporada com esses novos reforços e com a aquisição do Josep Guardiola? Olha, Rafael, acho que a situação do Guardiola no Bayern, a partir do segundo semestre, vai depender muito do que o time ainda está por fazer nessa agora. Se o Bayern não conseguir conquistar a Champions, ele, por um lado, pegará uma equipe frustrada por perder a decisão pelo segundo ano consecutivo. Agora, em compensação, abre margem para ele fazer mais pelo Bayern na próxima temporada do que fez Jupp Heynckes na atual, o que não é pouca coisa, muito pelo contrário. Vimos aí os números espetaculares que o Bayern carrega até agora. Agora, caso os bávaros realmente ganhem a Champions, a situação pode se desenrolar da seguinte maneira. De um lado, Guardiola chega a um time em êxtase, campeão de tudo e com a torcida mais do que satisfeita. Agora, talvez isso não abra muita margem para a melhora, uma vez que qualquer título perdido na próxima temporada significaria uma queda em relação à atual. Agora, independente dos títulos que o Bayern ganhe ou deixe de ganhar, a tendência é que ele continue sendo um dos principais times da Europa por um bom tempo, já que Guardiola terá tempo e respaldo da diretoria para trabalhar. Isso sem falar também na situação financeira do time, melhor do que a de seus concorrentes europeus. E você falou do reforço, acho que Mário Götze, novo, tem 21 anos, cairia como uma luva em qualquer time do mundo. Acho que o futuro do Bayern é sim bastante promissor. Sim, você falou do Bayern. E como fica a situação do Borussia para a próxima temporada? Será que haverá um desmanche, Ceballos? Olha, Rafael, é bem possível. O Götze já é o nome certo no rival, no Bayern de Munique. E outro alemão, o meia Reus, é muito assediado pelo Barcelona e provavelmente vai sair no final dessa temporada. O atacante polonês Lewandowski também admitiu até conversas com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e é também sondado por Bayern de Munique e Manchester United. Vale lembrar que o Bayern de Munique tem tradições em contratar grandes atacantes e o setor ofensivo do Bayern é seu maior destaque. Outro polonês, o Kuba, pode ter o futebol inglês como destino. Só aí você vê que desmonta o setor ofensivo do clube alemão. E o Hummels, que também tem seu nome ligado ao Barcelona, que procura um novo reforço para a zaga, e a torcida pressiona por reforços. Isso seria uma grande perda para o próprio Borussia Dortmund, que perderia o seu principal nome do setor defensivo. E até o técnico, o Jürgen Klopp, pode sair. As grandes campanhas pelo mais nas temporadas passadas e pelo Borussia, tanto que venceu a Bundesliga, pelo Borussia, chamaram a atenção do Real Madrid e do Chelsea. Mas acredito que ele não deva sair, ele cumpriu os contratos e deve cumprir mais esse. No entanto, o time tem obtido sucesso em contratações menores, jogadores menos badalados, fazendo campanhas muito boas, e até um nome possível para o segundo semestre é o meio atleticano Bernard. Muito bem, Ceballos. Você citou o Lewandowski. Realmente ele marcou a maioria dos gols da equipe do Borussia. E você citou também o Florentino Pérez, né? Que pode ser o próximo treinador do Bayern de Munique. E o outro polonês, o Kuba, né? Ele pode ter o futebol inglês como destino. Então, pode ser realmente que o Borussia tenha um desmanche. Mas eu acredito que para a decisão contra o Bayern de Munique, o Borussia entra também com muita força. Não acredito eu que os jogadores vão se aquietar em campo. Eu acho que eles vão com raça, vão buscar esse título que é inédito para a equipe do Borussia. Apesar de ter ganhado já uma Champions League, esse time quer muito esse título, até para honrar o seu treinador. Alô, Gerd Hensel, estamos com o comentarista da ESPN, Gerd Hensel, na linha. Oi, Gerd Hensel, bom dia, tudo bem? Bom, vai, Rafael, é um prazer estar com você aí. Muito obrigado. Hensel, a gente estava falando da ascensão do futebol alemão, dos times alemães na UEFA Champions League. O que, na sua opinião, explica essa rápida ascensão dos times alemães no continente europeu? Olha, na realidade há muitos motivos para essa ascensão do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, especialmente do Borussia Dortmund,
nessa ascensão da Champions League. Houve um trabalho de renovação nos times alemães, isto subvencionado e apoiado pela Federação Alemã de Futebol e pela Bundesliga. Desde 2002 há a obrigação de os clubes manterem uma academia de jovens, que não seja apenas uma academia de futebol, mas que funcione também como um apoio aos estudos dos jovens que estão internados. Enfim, há também um apoio financeiro e há um incentivo muito grande para que sejam utilizados jovens da própria base dos clubes. Então, tudo isso levou a uma renovação do futebol alemão, não apenas nos clubes, mas também na própria seleção. Ou seja, houve uma conjugação de fatores para que essa ascensão tenha acontecido tão rapidamente. Agora, o Bayern de Munique tem 12 jogadores estrangeiros no elenco, apesar de uma forte base alemã, e o Borussia tem 9. Você acha que a mescla de jogadores estrangeiros fortaleceu os times alemães nos últimos anos? Olha, não apenas fortaleceu, mas também fez com que essa cultura dos jovens estrangeiros ou descendentes de estrangeiros seja absorvida pelos jogadores alemães. Então nós temos hoje jogadores de ascendência turca ou de ascendência de outras nacionalidades que influenciaram tecnicamente os jovens jogadores alemães. Portanto, o futebol alemão só teve a ganhar com esses estrangeiros ou com esses descendentes de estrangeiros, porque aprimoraram a sua técnica, aprimoraram as suas habilidades e não apenas o condicionamento físico, que era uma das virtudes alemãs, onde havia muita ênfase na força física, mas pouca ênfase na habilidade técnica. Daí o valor desses jovens jogadores estrangeiros ou descendentes de estrangeiros terem influenciado tanto o futebol alemão. Agora, na véspera da semifinal contra o Barcelona, saiu na imprensa uma notícia de que o presidente do Bayern de Munique foi acusado de sonegação de impostos. Isso você acredita que pode afetar o desempenho da equipe no dia 25 em Wembley? Olha, pelo menos oficialmente, os jogadores inclusive se reuniram e declararam que jogo é jogo e o problema da sonegação fiscal do presidente é outra coisa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pode influenciar, sim. Eu mesmo tive essa dúvida, mas ela foi pelo menos deixada de lado no momento que a gente viu a atuação até brilhante da equipe do Bayern de Munique em Barcelona, no Camp Nou, ao derrotar o Barcelona por 3-0. Então parece que a influência, se há, é mínima. O fato é que o presidente Uli Hoeneß vai ter que responder na justiça a essa acusação de sonegação fiscal, e se ele for condenado, há um problema muito grande realmente pela frente. Ele vai ter que renunciar ao seu cargo e, dependendo da Procuradoria de Munique, ele pode, uma vez comprovadas as acusações contra ele, efetivamente, ele pode até ser preso e cumprir pelo menos parte da pena numa prisão em Munique. E de que maneira isso afeta a credibilidade do futebol alemão, na sua opinião? Eu volto a insistir, essa questão não tem nada a ver com o Bayern de Munique. Essa questão tem a ver com a pessoa física chamada Uli Hoeneß, que tem negócios, que joga na bolsa, que tem uma fábrica de salsicha, e com o Bayern de Munique diretamente isso não tem nada a ver. Pelo menos tudo o que foi investigado e que foi publicado até esse momento. Então, também, no que diz respeito à credibilidade do futebol alemão, não deve atingir. Atinge, sim, a pessoa física. A crítica que eu tenho a fazer, eu pessoalmente, como jornalista, é que diante desta crítica, o Uli Hoeneß deveria ter pelo menos pedido licença do cargo como presidente do Bayern de Munique. É o mínimo. O ideal seria ele renunciar e entregar o cargo para outra pessoa responsável. No entanto, ele não o fez
e essa é uma crítica que eu devo fazer à presidência e à diretoria do Bayern de Munique como um todo. Agora, o jornal alemão Bild revelou que o meia Mario Götze, um dos líderes de assistência do Borussia, ele havia sido negociado com o Bayern por 37 milhões de euros. De que maneira você acredita que isso pode afetar o seu rendimento em campo, ainda defendendo a camisa do Borussia no dia 25, Renzel? Havia uma cláusula contratual, né, no contrato do Mario Götze com o Borussia Dortmund, de que qualquer clube que oferecesse 37 milhões de euros a ele, qualquer clube, alemão ou estrangeiro, ele aceitando essa oferta, ele poderia perfeitamente sair para jogar por esse clube. Nesse momento, o Mario Götze está contundido. Não é nem certo que ele vai jogar contra o Bayern de Munique. Mas se jogar, para não ficar com a pecha de que amarelou ou de que favoreceu o seu futuro clube, eu acredito que ele, ao contrário, vai demonstrar todo o seu futebol, que ele tem demonstrado no Borussia Dortmund, e o que interessa para o Borussia Dortmund, nesse momento, é tentar conquistar esse único título que acabou sobrando para ele, né? Porque o Bayern de Munique já levantou o título de campeão alemão, está em vias de levantar o título da Copa da Alemanha, então não acredito que isso tenha alguma influência no rendimento do Mario Götze, se é que ele vai jogar especificamente na partida frente ao Bayern de Munique. Pelo contrário. A gente sabe que o Bayern perdeu 2 finais recentes da Champions League, né? Em 2010 caiu diante da Inter e no ano passado foi derrotado pelo Chelsea. Em compensação, levantou a taça da Bundesliga e o Borussia conquistou o vice-campeonato. Esses resultados podem estimular a rivalidade das torcidas? E que lições o Bayern pode tirar dos recentes resultados negativos? Olha, na realidade o Bayern de Munique individualmente é muito parecido especialmente com o time que perdeu para o Chelsea, né? No entanto, houve uma grande mudança no Bayern de Munique. E essa mudança se deve basicamente ao técnico Jupp Heynckes e também ao novo diretor de esportes Matthias Sammer. Se antes o elenco do Bayern de Munique era tão somente um elenco de jogadores individualmente brilhantes, mas não era um time, não havia espírito de time. Um queria aparecer mais do que o outro. O Jupp Heynckes conseguiu mudar isso. O Jupp Heynckes, ele formou uma equipe. Hoje a gente percebe nitidamente de que o time está unido, o time está coeso, a equipe não admite mais celebridades individualistas querendo prevalecer sobre o espírito de equipe. Então esse é o grande valor, esse é o grande legado que Jupp Heynckes vai deixar. Quanto à rivalidade, a rivalidade entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, ela vai continuar ainda por muito tempo, tal qual existe a rivalidade entre Bayern de Munique e Schalke 04, Bayern de Munique e Hamburgo, Bayern de Munique e Stuttgart e tantas outras rivalidades que tem na Alemanha, por uma questão muito simples. O Borussia Dortmund é um time que tem uma torcida que é uma das torcidas mais fanáticas da Alemanha. É uma torcida que lota o seu estádio, o Westfalenstadion, com 80 mil pessoas em média por jogo, independente de qualquer que seja o jogo. E está com o time na alegria e na tristeza, como diz o outro, né? E no Bayern de Munique é mais ou menos a mesma coisa, se bem que é uma torcida mais exigente, é uma torcida que não hesita em apupar a sua equipe quando joga mal, só que tem um sentimento regional muito forte, que é o regionalismo da Baviera. A Baviera, muitos bávaros, inclusive, consideram a Bavária um país dentro de um outro país. Quer dizer, a Baviera é um país dentro de um país chamado Alemanha. Então, esse aspecto regional, ele extrapola ainda mais, ele exagera ainda mais essa rivalidade existente entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Para finalizar, Renzel, quem, na sua opinião, ganha a UEFA Champions League? Olha, é totalmente imprevisível. Eu fiz uma aposta lá na redação da ESPN, eu apostei as minhas fichas no Borussia Dortmund. Por quê? Porque o Borussia Dortmund é o único time atualmente no mundo que sabe como enfrentar o Bayern de Munique. Basta dizer que na Bundesliga, no campeonato alemão, os últimos 6 jogos,
o Borussia Dortmund não perdeu nenhum, ganhou 4 e empatou 2, esses 2 empatou justamente nessa temporada. Como crítico, eu digo para você, é totalmente imprevisível. Qualquer um dos dois times pode ganhar, a minha aposta, no entanto, vai para o Borussia Dortmund. E o que o pessoal está achando lá na redação da ESPN? Lá a maioria acha que o Bayern de Munique leva essa porque realmente você imagina, nas últimas 3 competições, o Bayern de Munique esteve em 2 finais, perdeu as 2, a pior foi lá na Allianz e dessa vez é a vez do Bayern de Munique. Mas eu insisto, o resultado é imprevisível e pelo que eu sei do Jürgen Klopp e da equipe do Borussia Dortmund, eu apostei as minhas fichas, eu estou no bolão apostando no Borussia Dortmund. Nós aqui da Rádio PUC agradecemos muito a sua participação, Renzel, e contamos com outras oportunidades, tá certo? Rafael, foi um grande prazer, estou sempre à disposição, estou indo para a Alemanha agora, vou assistir o jogo Borussia Dortmund e Bayern de Munique juntamente com a torcida na Muralha Amarela, então estou sempre às suas ordens, na minha volta podemos bater outros pratos, será um prazer. Ok, Renzel, tchau, tchau! Tchau, tchau! Que legal, tá aí Gerd Wenzel, né, Rafael? Exatamente, uma figura dos canais ESPN, Gerd Wenzel. Agora, Halak, essa edição da Champions não foi boa para os times ingleses, né? Todos foram eliminados antes mesmo das quartas de final. Você acha que o modo de jogar das equipes inglesas está muito manjado e fácil de ser combatido na Europa? Olha, creio que não, Rafael. Acho que o mau desempenho inglês nessa Champions foi muito mais uma questão ocasional, desse momento específico, do que um processo de decadência propriamente dita, um processo continuado. A Premier League, que é o nome do campeonato inglês, acho que, pelo menos na minha opinião, continua sendo a melhor do mundo. Apesar do Manchester United ter sido campeão com 4 rodadas de antecedência e ter ido muito acima dos seus rivais, os times ingleses, no geral, diferente dos italianos, por exemplo, acho que mantiveram seu nível. O United até deve sentir os efeitos da aposentadoria de Sir Alex Ferguson, técnico lendário que deixou o comando da agremiação após longos 27 anos, mas continua com um dos elencos mais fortes da Europa e, com dinheiro em caixa, tende a se reforçar ainda mais. Inclusive o Lewandowski, que vai jogar a final agora, é o grande destaque do Borussia, pode até pintar no time. Já o seu principal rival, e hoje a segunda força da Inglaterra, o Manchester City, continua com muito dinheiro em caixa e deve aproveitar a janela de transferências para qualificar ainda mais o seu milionário elenco. Já o Chelsea, outro grande time da Inglaterra, do bilionário russo Roman Abramovich, pode contar com o retorno do técnico José Mourinho, hoje no Real Madrid, a partir de agosto, uma vez que o Special One, como é conhecido em português, tem sido muito questionado no Real Madrid e tem seu nome ventilado nos Blues de Londres. E, de fato, talvez esses times não sejam tão fortes quanto os gigantes Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona. Mas eu não acredito que o futebol inglês esteja em declínio, não. Acho que continua muito forte. Sim, concordo com você. Também acho que o futebol inglês não esteja em declínio, apesar dessa temporada não ser tão boa, né? Agora, Ceballos, o Paris Saint-Germain gastou milhões de euros para montar um time competitivo e chegou às quartas de final com propriedade, chegando até a endurecer o jogo contra o Barcelona. Você acredita que o time francês vem forte para a disputa do título nas próximas temporadas? Sim, Rafael, claro. O PSG ainda é um time em construção e todo o dinheiro investido no clube não foi em vão. Afinal, venceu a Liga Local, algo que não acontecia há 20 anos. Mas o grande problema continua sendo ainda a estrela Zlatan Ibrahimovic, que recentemente, agora nesse final de semana, causou mais problemas com uma discussão com o Leonardo. E acho que mas o entrosamento da equipe foi fantástico, várias estrelas juntas e deu muito certo. Mas o Ibrahimovic ainda continua sendo a estrela, é autor dos 45% dos gols marcados pelo Paris Saint-Germain na temporada. E isso pode ser um problema se ele sair do clube ao final dessa temporada. Mas para mim o brasileiro Lucas, que se adaptou muito bem, para mim vai ser o grande destaque no segundo semestre. E infelizmente não são todos flores, né? O Ibrahimovic sem ele o time não é a mesma coisa.
E ainda surgiram mais problemas recentemente. O presidente francês, o François Hollande, ele agora possivelmente vai aplicar a taxa de 75% aos clubes, uma taxa que já existia à população mais rica da França e que agora talvez deva atingir os clubes franceses. Algo que vai afetar principalmente o Paris Saint-Germain, que é um dos times o time mais rico da França. Sem contar, eu acho que o ego de grandes nomes como Ibrahimovic, Beckham, Thiago Silva, Lucas Ilavedzi foi bem administrado pelo Ancelotti, que tem experiência nisso, conseguiu levar o Milan à conquista da Europa e o Chelsea ao triunfo inglês, ambos times recheados de estrelas. Então acho que se ele continuar, isso pode ser amenizado, mas se não continuar, pode se tornar um problema. Agora, Halak, você acha que o Barcelona, pelo fato de ter sido eliminado em 2 semifinais consecutivas da Champions, vai buscar outra forma de montar seu time com jogadores mais novos? Porque o time até já está conversando com o Neymar para acertar sua vinda ao Camp Nou. Olha, sim, Rafael, acho que a renovação do Barcelona passa um pouco por isso. Agora, a gente também não pode perder de vista que o baque em cima do Barça foi muito forte nesse fim de temporada. Um ano atrás, quando Pep Guardiola anunciou que não renovaria com o time, todos se perguntaram se o Barcelona manteria a hegemonia no continente. E, depois de uma temporada de altos e baixos, com muitas incertezas, a resposta definitiva veio de maneira cruel, na semifinal agora contra o Bayern. 7-0 no placar agregado, confirmando que o Barça não é mais a melhor equipe do mundo. Agora, isso não significa que tudo esteja perdido, e nem que os catalães não possam voltar a ser a melhor equipe do planeta. Para isso, vai ser preciso se reinventar, como Guardiola fez a partir da temporada 2008-2009, que marcou o início da sua era e o fim do período Ronaldinho Gaúcho e Frank Rijkaard, que também chegou a colocar o Barcelona no topo do mundo, ganhando inclusive a Champions no ano 2005-2006. E nesse processo eu creio que a próxima temporada vai ser fundamental para mostrar se o atual técnico, o Tito Vilanova, é mesmo o homem certo para comandar esse processo. Lembrando sempre, é claro, temos que destacar que ele teve o trabalho interrompido no meio da temporada passada, na temporada que se encerra agora, para tratar de um câncer. Ficou 2 meses em Nova York. E é claro que além do técnico entra a questão do time também. Apesar da iminente saída do goleiro Vitor Valdés, que pode pintar no Arsenal, a espinha dorsal do time, formada por Piqué, Daniel Alves, Busquets, Xavi, Iniesta e Messi, deve ser mantida, de modo que ainda faltam, ao meu ver, alguns reforços pontuais. Não podemos nos esquecer que os times do Barcelona de agora e do Bayern de Munique também são praticamente os mesmos da temporada passada. Ou seja, é uma questão não só de jogadores, mas de montagem de time também. Agora, voltando ao Barcelona, a gente tem que ver que o elenco precisa ser mais encorpado também, principalmente no setor defensivo, onde a falta de zagueiros tem sido um problema recorrente, com o time muitas vezes recorrendo a improvisações lá atrás, como o volante Busquets, Song, o próprio Mascherano, que jogou de volante a vida inteira, virou zagueiro. Isso sem falar nas carências do ataque. O Pedro e, para mim, acho que até muito mais que ele, o Villa e o Alexis Sanchez não têm conseguido servir o Messi à altura. E é aí que o Neymar entra, podendo ser uma boa opção para acompanhar o gênio argentino. Agora, me parece que a grande questão na Europa hoje é se o Bayern de Munique vai conseguir manter uma regularidade, né, no futebol europeu. A mesma regularidade que o Barcelona vem mantendo nos últimos anos, chegando à final da UEFA Champions League. Essa, para mim, parece ser a grande questão. Agora, Ceballos, após aquele título da Inter em 2010, os times italianos ficaram apenas na superfície do futebol europeu. Você acha que é necessária uma renovação das equipes para a próxima temporada? Com certeza, Rafael, mas o buraco é mais embaixo. Evidentemente que todos os problemas enfrentados pelos clubes italianos são apenas reflexos naturais de uma crise econômica que devasta a Itália. E a temporada a gente pôde ver a decadência da Liga Italiana, uma liga que há alguns anos atrás, cerca de 6, 7 anos atrás, era tido como a melhor liga do mundo. E hoje é relegada a talvez ser a 5ª liga da Europa, atrás do futebol francês que vem crescendo. E a perda de um representante na Champions para a Alemanha apenas piorou essa situação. E nessa Champions foi algo bem claro que a gente viu que a Juventus, que
time com folga na Itália, campeão, disparado, sofreu contra o Bayern de Munique, não viu a cor da bola, sofreu para passar de fase, e isso sendo a melhor equipe italiana. Outro caso é o Milan. Essa Champions a gente teve apenas 2 times italianos, né? Tanto que a Udinese foi eliminado nos playoffs. E o Milan sofreu para passar de fase, foi derrotado pelo Málaga nessa primeira fase, e depois contra o Barcelona foi goleado por 4-0. E vai lembrar que o Balotelli foi o grande salvador do Milan nesse ano. E sem contar os tradicionais Internazionale e Roma, que são times tradicionalíssimos na Itália, e que não vão disputar nenhuma competição internacional na próxima temporada. Então a crise no futebol italiano é bem feia. Eu acho que mais do que uma renovação é necessário uma reestruturação de todo o futebol italiano. Sem dúvida, Ceballos. Também acho que os times italianos deixaram a desejar nessa temporada. Agora, Halak, o Real Madrid, hein? O que acontece com esse time que possui uma sala monumental de troféus, mas nos últimos anos sempre tem tropeçado nos momentos decisivos? Olha, de fato, Rafael, para um time que tem o nível de investimento que esse Real Madrid tem, ganhar uma Copa do Rei em 2011 e uma Liga Espanhola em 2012 é muito pouco. Não precisa ser nenhum gênio para saber que o clube tem investido pesado para voltar à Champions League. E, se dinheiro não falta, talvez falte, pelo menos na minha opinião, uma gestão mais profissional por parte da diretoria, menos imediatista, que pense no time a longo prazo, que não é o que a gente tem visto. Vide os problemas de vestiário que a equipe teve ao longo da temporada, com intrigas, briguinhas, Mourinho versus Ozil, Sérgio Ramos versus Mourinho, Mourinho versus Kaká, enfim. É inadmissível que um clube desse tamanho e desse peso no mundo domine as manchetes de tabloides sensacionalistas com esse tipo de coisa. E se é verdade que o português ajudou a desestabilizar o ambiente, também é fato que sua gestão à beira do gramado, pelo menos nessa temporada, acho que foi um pouco abaixo do seu nível. O time foi um tanto quanto irregular e previsível ao longo das competições que disputou. Perdeu muitos pontos bobos no Campeonato Espanhol, logo no comecinho, que permitiram que o Barcelona abrisse grande vantagem disso já no passado e confirmasse nesse fim de semana o título espanhol. Isso sem falar na dependência em relação ao craque português Cristiano Ronaldo e ao próprio meia Xabi Alonso, que, quando bem marcado, anula o jogo do Real Madrid, que não mostra muita variação de jogo, como inclusive fez muito bem o Borussia agora na semifinal e que o Manchester fez também nas oitavas, sendo eliminado também muito em virtude da expulsão do Nani no segundo jogo, quando ganhava por 1-0. E agora, jogadores e dinheiro, o Real Madrid obviamente tem. Agora, o que eu acho que falta mesmo é um planejamento a longo prazo, como tem a maioria dos clubes vitoriosos no futebol mundial, como é o seu grande rival, o Barcelona, e os próprios clubes alemães que a gente viu agora há pouco com o Gerd Wenzel. Sim, Halak, concordo com você. Eu acho que o Real Madrid, junto com os times italianos, foram as grandes decepções dessa temporada na UEFA Champions League. Agora, Ceballos, quais foram, na sua opinião, as maiores surpresas e decepções dessa edição da Champions? Olha, começando pelas surpresas, eu considero o Borussia Dortmund a maior dessa edição. Muitos não acreditavam nem que o clube passaria de fase, visto que caiu no grupo da morte com o Real Madrid e Manchester City. E poucos acreditavam ainda menos que chegasse nas semifinais e goleasse o Real Madrid. Então, para mim, foi a grande surpresa dessa edição. Em segundo lugar, eu considero o Málaga, outra grata surpresa, apostou em jogadores experientes, que não tinham mais espaço em grandes clubes, que já atuaram por grandes clubes, mas hoje em dia não tem mais espaço. Como o caso do Santa Cruz, que era do Bayern de Munique, o Saviola, que jogou pelo Barcelona, o Toulalan do Lyon, Joaquim do Valência e o Júlio Batista. Foi com cautela, mas deu muito trabalho ao Borussia Dortmund nas quartas e quase se classificou, até venceu o Milan na primeira fase. E o turco Galatasaray não fica de fora também. Nomes de destaque que foram campeões em edições passadas, o time buscou esses nomes vencedores, como o Drogba, que foi campeão pelo Chelsea, o Sneijder campeão pela Inter, e o Eboe, que foi vice-campeão pelo Arsenal, naquela temporada onde o Barcelona foi campeão. E fez o time Real Madrid suar para passar nas semis. Sem contar ainda o Fenerbahçe, chegou longe na Liga Europa, até as semifinais. Isso mostra apenas o fortalecimento do futebol turco, que tem sido muito atraente para muitos jogadores de prestígio e vem contando com dinheiro em caixa para contratar.
E um pouco das decepções, acho que os ingleses, né? O Manchester City e o Chelsea foram as principais. O Chelsea conseguiu um feito histórico. Foi o primeiro campeão de uma edição anterior a ser eliminado na fase de grupos. E a temporada foi realmente abaixo da média em comparação com a anterior. O time não conseguiu nenhum título e ainda sofreu para garantir uma vaga na próxima Champions, na Premier League. E a eliminação na Champions e a derrota para o Corinthians em dezembro no Mundial foram os pontos mais baixos dessa temporada. Agora resta a final da Liga Europa para tentar salvar um pouco do trabalho do Rafa Benítez, que não vai continuar na próxima temporada. Já o Manchester City investiu muito e esperava que ao menos alcançasse uma vaga para a Liga Europa, visto a dificuldade de seu grupo, o que seria completamente natural que não passasse as oitavas. Mas o time nem conseguiu isso. E se investiu muito, os resultados positivos nas últimas temporadas credenciavam a equipe para isso. E a gota d'água foi agora há pouco, né? Derrota para o inexpressivo Wigan na final da FA Cup, e o que provavelmente vai custar o trabalho do técnico Roberto Mancini, que é um dos principais ídolos do clube, visto as últimas conquistas nas últimas temporadas. Bom, e infelizmente nosso tempo se esgotou. Vamos ficando por aqui com mais um programa da Rádio PUC. Estiveram com vocês Pedro Halac, Pedro Ceballos e eu, Rafael Magalnik. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau!